Boa noite, Bruno, tudo bom? Leandro, daqui a pouco a gente vai começar a saber um pouquinho mais o que é o Evangelho no Lar, como é que funciona e a gente poder, boa noite, né? Pra gente poder encontrar algumas respostas, saber como pode usar o Evangelho no Lar como uma terapia, né? A gente chama de Evangelho e terapia. Pegando aqui o que a gente vai conversar hoje. Boa noite, Leandro, tudo bom? Descer. Lei da vida, 221. Dimas, boa noite. Tato, boa noite, tudo bem? Deixa eu pegar outro livro com a letra maior, deixa eu ver esse daqui. Então, que bom, já a gente começa. Sandra Regina, boa noite. A gente vai começar. Vai ficar mais fácil para ver. Silvio, boa noite, Silvio. Tudo boa noite.
noite a todos. Eu estou aqui separando o material que a gente vai utilizar. Renata, boa noite, Renata, como é que você está? Vamos fazer hoje o Evangelho juntos aqui. Capítulo 28. Berramos, boa noite. Boa noite, já a gente começa. Zeneide, boa noite. Bom, pessoal, eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui o que seria o Evangelho no Lar, né? Como é que funciona o Evangelho no Lar? Para que serve? Qual que é o objetivo? O que ele pode trazer de bom na nossa vida? Antes disso, né? O que a gente usa para fazer o Evangelho no Lar?
a gente normalmente, né, no caso, se você for espírita, católico, evangélico, você vai ter os seus livros que você vai utilizar. No caso aqui nosso, né, eu uso sempre aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a fonte de consulta, um livro de preparação, no caso novamente aqui hoje a gente vai utilizar o Pão Nosso, né? A gente deixa um copo d'água, uma garrafa de água durante o Evangelho. Boa noite, Zweide. Para quê? Para que a gente peça que aquela água seja fluidificada, né? A linguagem que a gente usa, se você for católico ou outra, né? Que a água seja benzida ou seja abençoada, né? Pelas forças do bem que estão aqui no nosso lar, no caso dos espíritos, daqueles seres que a gente crê que nos acompanham, nos orientam e nos guiam. Então esse é o material que normalmente a gente usa. O Evangelho também não é um local, um momento de debates, mas sim de conversa, de troca de experiências, né? De pensamentos elevados. Então eu vou ler aqui um texto aqui da FEB, né? Explicando um pouquinho pra gente o que é o Evangelho no lar. Então ele diz o seguinte: a importância do lar na educação moral. É no lar que os espíritos se reencontram sob o mesmo teto, na condição de pais, filhos e irmãos. E nesse ambiente são oferecidas as oportunidades de novo aprendizado moral, possibilitando aos encarnados, né, ou os que moram naquela casa, exercitarem-se no campo afetivo, desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade, enfim, sentimentos derivados do amor. Assim, a função educadora e regeneradora da família é extremamente delicada e importante quando... boa noite, Tânia. Delicada e importante quando se atribui à reencarnação a oportunidade de ascensão na escala evolutiva através de novas experiências no campo intelectual e moral. Coerente com essa visão, afirma Emmanuel, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Boa noite, Alessandro. Então é no lar que as coisas acontecem, né? E é no lar que a gente desenvolve o Evangelho no lar. E o que seria esse Evangelho no lar, né? Estudar o Evangelho possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Criar em todos os lares o hábito de se reunir em família para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. Fazer uma observação. No caso aqui, né, eu como espírita e como alguns que são espíritas, se caso na casa as pessoas não forem espíritas, terem uma outra crença religiosa e não gostarem muito da prática do Evangelho no lar, você pode fazer sozinho o teu Evangelho, né? Você pode fazer no teu quarto, num local sossegado, não tem problema nenhum. O importante é que você faça o Evangelho para você se habituar ao estudo do Evangelho, a essa mudança, dessa reforma íntima, né? E a gente vai continuando aqui com esse texto da FEB. Pelo momento de paz que o Evangelho proporciona no lar, pela união das criaturas, propiciando a cada um uma vivência tranquila e equilibrada. 4. Né? Higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados e favorecer a influência dos mensageiros do bem. Boa noite, Maria Toyama. Facilitar no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais, mantendo operantes os princípios da vigilância e da oração. 6. Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar e contribuir para o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor. 7. Tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido, exemplificado em todos os ambientes. Significado: quando o ensinamento do Mestre vibra entre quatro paredes de um templo doméstico,
Os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Então o Evangelho tem toda essa finalidade de melhorar o lar, o relacionamento entre as pessoas que ali estão, energizar o lar, higienizar também, trazer uma energia mental diferente, um pensamento diferente e dar também tranquilidade para resolver os problemas que a gente tem no dia a dia, com calma e tranquilidade. Como fazer, né? Então eu vou no roteirinho aqui da FEB para a gente ficar bem calmo. Quem quiser depois aqui, eu posso depois passar o site para você procurar o material e poder ter na sua casa. Então é assim, escolha na semana um dia e horário em que a família possa se reunir durante mais ou menos 30 minutos. Então o Evangelho ele é breve, tá? Não é uma coisa comprida. Crianças também podem fazer parte da reunião. Pode ocorrer a presença de visitantes ocasionais e, neste caso, podem ser convidados a participar. Caso não sejam espíritas, devem ser esclarecidos sobre a finalidade da reunião e há inclusive a possibilidade da reunião ser realizada por uma só pessoa. O roteiro a ser seguido é o mesmo, né? Então, se chegar alguém fazer uma visita na sua casa na hora do Evangelho, explicar qual é a finalidade, o que vai ser realizado, e se quiser participar, é convidado. Caso não queira, ele pode ficar na sala, no outro local, e aguardar e falar, daqui 30 minutos termina o Evangelho e a gente vem e conversa, né? Mas o importante é escolher um dia na semana, em um horário da semana, e seguir esse horário sempre, né? Qual que é o roteiro da reunião? Uma prece simples e espontânea. Por exemplo, nós espíritas, né, a gente tem várias preces que a gente conhecida. Prece de Cáritas, né? Prece do Anjo Guardião, aos médicos. Existem várias preces. Mas a prece não precisa ser algo longo, comprido. Pode ser uma prece simples e espontânea. Pode ser o Pai Nosso também. Pode ser a prece que você sentir feliz em fazer, que te dê calma e tranquilidade para fazer, né? Depois a gente vai ter a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, começar a ler desde o prefácio, né? No caso a gente vai seguir hoje uma outra sequência. Comentários sobre o texto lido devem ser breves, né? E contando com a participação dos presentes, evidenciando o ensino moral, aplicando as situações no dia a dia. Depois a gente vai fazer as nossas vibrações, né? Pela fraternidade, paz e equilíbrio em toda a humanidade, por todos os governantes e por aqueles que têm sob a sua responsabilidade crianças, jovens, adultos e idosos, pela implantação e vivência do Evangelho em todos os lares, pelo próprio lar, os participantes. Então, ou seja, né, com a responsabilidade de crianças e jovens, vivência do Evangelho, e mostrar como é que é interessante você fazer o Evangelho no lar e na sua casa. Pedidos, pode pedir pelos parentes, pelos amigos, né, por pessoas que participem do círculo. Daqui a pouco a gente vai começar o Evangelho e eu vou fazer, vocês vão tirando, observando como é que é feito. Uma prece de encerramento simples, sincera e espontânea, agradecendo a Deus, a Jesus e aos bons espíritos. Então, ou seja, é um roteiro bem simples, bem tranquilo e que é bem breve. O que a gente sempre diz, o Evangelho tem que ter o dia e o horário marcado. Pode ser feito uma vez por semana, mas nada te impede de você, num determinado horário, todos os dias, fazer uma breve leitura do Evangelho, uma breve leitura edificante, né, para você manter o equilíbrio, a calma e seguir seu dia a dia. Há também, né, a possibilidade de você ouvir o Evangelho no carro, gravar o Evangelho e fazer. O importante é você estar conectado com essa espiritualidade e com esse sentimento de harmonia e de bem-querer com um mundo maior. Se você gostar, coloque uma música de fundo para harmonizar e tranquilizar o ambiente, mas principalmente, antes de fazer o Evangelho ou qualquer outro tipo de atividade, não começa uma coisa e vai direto para outra. Relaxa antes, toma uma água, relaxa,
né? Vai acalmando teu pensamento, arruma o local onde você vai fazer o evangelho. Arrumar, o que eu digo, é limpar a mesa, deixar ela limpa, pegar os livros que você vai usar, pegar algum papel se quiser fazer alguma anotação, e calma e tranquilamente você começa a fazer o teu evangelho, né? Então a gente vai fazer o evangelho. Eu vou convidar vocês que estão aí do outro lado, através do Facebook, para que a gente comece a fazer esse evangelho. Então a gente vai elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, pedindo aos amigos espirituais que estiverem aqui presentes, no nosso lar, aqui no lar, nesse lar, no meu lar, na casa de vocês, para que durante esse evangelho eles estejam presentes, nos orientando, nos guiando e nos inspirando. Na minha casa eu sempre falo, durante a minha prece, que eu peço aos amigos espirituais que transformem isso aqui, nossa casa, num farol da espiritualidade, onde a sua luz, esse farol, seja um porto seguro para aqueles amigos que estão trabalhando na crosta, que eles tenham um local para vir, ficar e preparar seu trabalho na espiritualidade. Então a gente pede a Deus, a espiritualidade maior, aos amigos espirituais aqui presentes, aos nossos mentores, nossos anjos guardiães, que nos inspire nesse evangelho que vai ser feito hoje, né, nos próximos minutos, e que abençoe a todos aqueles que estejam participando. Feita a prece, nós vamos fazer a nossa preparação novamente. Vamos pegar um livro, né, um livro pode ser o Sinal Verde, pode ser o Pão Nosso, outro livro, onde tem uma mensagem, onde a gente possa meditar sobre as lições que a gente vai aprender durante o evangelho. No caso aqui eu escolhi a mensagem 111 do livro Pão Nosso, que é Granjeai Amigos, e diz assim: também, boa noite Jorge, também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Jesus, Lucas 16:9. Se o homem conseguisse, desde a existência humana, devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provém da bondade divina, e de que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. Não nos cabe particularizar e sim deduzir que as concepções do direito humano se originam da influência divina, porque quando a nós outros somos compelidos a reconhecer nossa vagarosa evolução individual, do egoísmo feroz para o amor universalista, da iniquidade para a justiça real, bastará recordar, nesse sentido, que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores que, no momento do ajuste, não se mostram à altura da mordomia. Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera para que, por meio dela, encontremos o caminho da reabilitação. O Mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, dilatar o ciclo de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessores. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem por meio da subida áspera da redenção. Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, detivemo-las ontem, e as faz imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajuste individual perante a justiça divina.
Então, feita essa primeira leitura, se você estiver na sua casa com seu filho, com a sua esposa, com pessoas queridas, vocês podem conversar sobre o texto que foi lido, né? Onde cada um pode dar a sua opinião sobre o texto que foi lido. Boa noite, Agnes. Então, como ele fala que granjeai amigos, e ele faz uma observação sobre o nosso passado, né? Que o nosso passado nem sempre foi muito bom, muito tranquilo, tem coisas a serem corrigidas, mas o importante é que a gente, nesse período que está agora, a gente comece a ampliar os nossos laços de fraternidade e de amizade, como forma da gente se reabilitar perante a nós mesmos das atividades que a gente exerceu de maneira indevida em algum momento da nossa existência. E entender também que a gente não caminha sozinho nesse mundo, né? Como já falei algumas vezes, a gente precisa ter pessoas que nos auxiliem, que nos deem força nos momentos difíceis, nos momentos complicados, para que a gente possa seguir em frente nas tarefas do dia a dia, nas expiações pelas quais a gente passa, e seguir esse caminho de uma maneira cada vez melhor. Então a gente faz um comentário breve, cada um faz um comentário breve, não é um debate, não é para dizer eu concordo ou não concordo, é como cada um sentir. Eu fiz essa observação, cada um de vocês pode ter feito outra ou fazer outra, não tem importância. O importante é cada um exprimir como entendeu aquela lição, né? E feito isso, a gente vai partir para o segundo livro, que é o Evangelho, onde a gente pode fazer o estudo do livro desde o prefácio. Cada dia que você for ler o Evangelho, você lê uma parte, ou você pode abrir aleatoriamente, ou escolher um tema, né, que você queira trabalhar aquela noite. Eu escolhi aqui um tema que é a parábola da figueira seca, que tem muito a ver com com esse texto que a gente leu. Então aí você vai pegar o livro e vai sempre colocar, né, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, tradução Salvador Gentili, e olhar aqui texto, né, a gente vai chegar aqui no capítulo 19, parábola da figueira seca, e a gente lê pausadamente o que está no livro. E ele fala o seguinte: quando saíram de Betânia, ele teve fome, e vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram no dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhes disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoaste se tornou seca. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: tende a fé em Deus. Eu vou-lo digo em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha: trate daí e lança ao mar, e isso sem hesitar em seu coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. São Marcos 11, 12 até 14, versículo 20 até o 23. Aí ele vai vir a explicação, né? Você está perguntando aqui, proporciona, né, um texto indica aos novos amigos, pois temos bênçãos, né? Exatamente, né? Exatamente. Vamos continuando aqui? Então ele fala aqui na sequência do texto: a figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras têm o verniz da superfície. Agradam os ouvidos, mas quando examinados nelas não se encontra nada de substancial
para o coração. Depois de as ter ouvido, se pergunta qual proveito delas se tirou. É ainda o emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração, numa palavra, a fé que transporta as montanhas. São as árvores que têm folhas, mas não frutos. Por isso Jesus as condena à esterilidade, porque um dia virá em que estarão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem à humanidade, cairão ao nada. Que todos os homens voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham neles, serão tratados como figueira seca. Aí ele vai fazer aqui, eu poderia parar o texto aqui e fazer um comentário até esse trecho, né? Mas eu vou concluir aqui no item 10 desse texto, que diz o seguinte: os médios são intérpretes dos espíritos, suprem os órgãos materiais que faltam a estes para nos transmitirem suas instruções. Por isso, são dotados de faculdades para esse efeito. Nesses tempos de renovação social, tem uma missão particular. São as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. São multiplicados para que o alimento seja abundante. Eles se encontram por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e entre os pequenos, a fim de que não haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados, mas se desviam do seu fim providencial. A faculdade preciosa que lhe é concedida, se as fazem servir as coisas fúteis ou nocivas, se colocam a serviço dos interesses mundanos. Se em lugar de frutos salutares são frutos malsãos, e se recusam a se tornar proveitosa para os outros, se dela não tiram proveito para si mesmo em se melhorando, eles são como uma figueira estéril. Deus lhe retirará um dom que o tornou inútil em suas mãos. A semente não sabem fazer frutificar, e os deixará e se tornarão presas de maus espíritos. Então Rosilene, né, Rodrigues? O que ele está querendo falar aqui? A gente tem muitas vezes, a gente vem com habilidades na nossa vida que a gente não usa adequadamente, ou usa de maneira inadvertida. E também aquilo que ele fala aqui, muitas vezes você fala coisas, mas a tua vida no dia a dia, aquilo que você deveria fazer, você não faz. Ou seja, tem muita palavra, fala muito bem, mas não leva ao coração do outro alguma coisa útil, uma coisa que valha a pena. Então você precisa levar as pessoas com a tua palavra, com as tuas ações, benefício àquelas pessoas. Muitas vezes a gente quer ter retorno de tudo que faz. Então, se você faz bem ao outro, você quer que eles se tratem bem. Se você faz algo bom para o outro, você quer um retorno. Esse não é a atitude que se preza, que a gente deve procurar. Você deve fazer aquilo que o teu coração pede que você faça, sem esperar que do outro haja uma recompensa sobre isso. Da mesma forma que você não deve transformar os seus dias e os seus dons em algo inútil, né? Tem que trazer um proveito disso, tem que fazer algo melhor para as pessoas. O Evangelho leva a gente a pensar e a refletir sobre as nossas posturas e nossas atitudes. A gente vai caminhando dia a dia e aprendendo dia a dia. Nós vamos nos tornando melhores a cada momento que a gente vai corrigindo posturas e atitudes. Boa noite, Irani.
Boa noite, Rosane, também. Então, nos dois textos, quando ele fala sobre granjear e amigos, e fala sobre o trabalhador infiel, e quando ele fala também da folha seca, que você está ali para a figueira seca, que você deveria estar ali para alimentar, né, aquelas pessoas que necessitam, que estão te procurando, você não dá, você faz escolha, você faz acepção de pessoas. Isso de você é tirado. Por quê? Você não está fazendo, não está cumprindo qual foi o teu objetivo de existência. Então, qual o motivo você está ali? Né? Então, a gente precisa começar a entender, né, o que a gente está fazendo no dia a dia, como é que a gente lida com as nossas adversidades no dia a dia. Não é fácil melhorar, porque quando a gente fala assim, naquela passagem bíblica, que uma pessoa rica chega para Jesus e fala: como é que eu faço para te seguir? E ele diz: pegue tudo que tens e abra mão disso. E ele não faz isso, né? Porque ele não tem coragem de fazer isso. Todo mundo leva a pensar, não, que ele vai abandonar a fortuna dele, as propriedades dele. Não. Jesus nos chama para a gente abrir mão daquilo que a gente acredita que é verdade, daquilo que a gente acredita que é o correto, para aceitar aquilo que ele está colocando, para aceitar sem ressalvas, sem outras formas de pensamento, aquilo que ele está trazendo de novo para você. Então, para eu seguir Jesus, eu tenho que deixar todos os meus preconceitos, todas as minhas visões do passado, para ser um homem novo e estar aberto aos conhecimentos, às informações que ele nos trouxe. Então, não é nem ser o escravo infiel, nem a figueira seca, mas ser um homem redivivo, ser um ser humano melhor, um ser humano que se transforma através da adversidade, das dificuldades que o dia a dia vai trazendo para ele. Então, é um processo de transformação. Tem até um textinho que eu estava escrevendo aqui, né? Que a gente fala assim, né? Que não viemos na vida terrena para fugir das adversidades, mas para aprender com a dor e nos formar, e nos melhorar, aptos a missões maiores. Na vida, tudo é oportunidade de melhora, de superação e de reajuste. Vê em cada dor, dificuldade, tristeza ou desilusão a oportunidade de crescimento e de uma nova vida, uma vida com maiores crenças, né, com maior amor, crer no amor maior, ser criado, né, e criar momentos nessa vida, momentos cada vez mais ligados à espiritualidade. Então a gente não vem aqui na vida para fugir das adversidades. A gente não vem aqui na vida para esquecer quem a gente é. E tem uma parte interessante quando ele fala da fé. Fé não é quando as coisas acontecem do jeito que eu quero. Fé não é aquilo que eu desejo que vai acontecer. Fé é que aconteça o melhor para mim, mesmo que aparentemente não seja. Fé é eu acreditar em algo que, mesmo que aparentemente não há possibilidade de acontecer, eu acredito que irá acontecer. E quando eu acredito nessa figura criadora de Deus, eu entendo que tudo que acontece na minha vida não tem como uma finalidade algo negativo, algo ruim. Muito pelo contrário, tem na minha vida a finalidade de melhora. Então muitas vezes a dor, o sofrimento, a angústia que a gente passa, as perdas que a gente tem como função nos melhorar como seres humanos, melhorar como pessoas, nos tirar da sombra para a luz. E muitas vezes a gente tem muito medo da luz, porque quando você vai para a luz, vamos dizer assim, você não tem como esconder os seus pensamentos, os seus sentimentos. Você se torna uma pessoa transparente. Então muitas vezes eu prefiro ficar nas trevas, na escuridão, para que não vejam quem é esse eu, né? Que eu não sou aquela pessoa tão boa quanto as pessoas pensam, que eu não sou aquela pessoa tão perfeita quanto as pessoas pensam, então, que eu não sou o suprassumo, o melhor, não, que eu sou um ser humano como todos num processo de crescimento e de aprendizado. Então a gente tem que fazer essa avaliação. O Evangelho serve para isso. No momento que eu estou falando aqui com vocês, né, a gente está falando aqui junto, a gente está se conectando com a espiritualidade, a gente está se conectando com esse eu maior. E a gente é inspirado, a gente é conduzido a entender o que está se passando no nosso dia a dia
e a procurar melhoras, para procurar uma transformação. O Evangelho é transformação. O Evangelho também ele é terapêutico. Por que o Evangelho é terapêutico, esse Evangelho no lar? Eu tirando uma vez por semana, naquele dia, naquela hora, naquele momento, para esquecer das coisas que estão acontecendo comigo, tanto boas quanto ruins, e ficar aberto para aquilo que Deus, né, que Jesus, que os Espíritos amigos protetores, que o meu anjo guardião, eles querem me comunicar, eles querem trazer para mim. Então naquele momento eu começo a me renovar. O Evangelho também ele é terapêutico, porque nas mensagens que você lê no Evangelho ou nos livros tem sempre alguma coisa que vai te trazer uma lição. Ele é terapêutico porque você faz uma prece no início, você vai fazer uma vibração daqui a pouco, que é um ato de doação, de caridade, de passar através do seu pensamento, dos seus sentimentos, uma mensagem de amor e de carinho, de fraternidade às outras pessoas. Então o Evangelho tem tudo isso junto. O Evangelho também, como disse no início, ele energiza, né? Ele higieniza, ele tira da sua casa aqueles pensamentos negativos, aquela forma de pensamento negativo. Mas acabou o Evangelho, não adianta acabar o Evangelho e assistir uma coisa inapropriada, inadequada. O Evangelho continua. Continua o quê? Com boas ações, bons pensamentos, uma conversa enriquecedora, uma conversa fraternal. Ele continua no nosso comportamento, na forma com que a gente vai agir depois do Evangelho. E isso a gente vai levando no dia a dia. Então ele vai sendo uma mudança, né, de comportamento, de atitude, de postura, para que a gente supere as dificuldades. Nesse momento que a gente está vivendo de isolamento social, né, que a gente está ficando mais tempo em casa, mais longe da rua, mais afastado das pessoas, a importância de você criar atividades onde você mantenha os seus pensamentos tranquilos, calmos e harmonizados é fundamental, até mesmo para a sua saúde emocional e mental, né? Então o Evangelho ajuda muito. Pegar um livro, ler uma mensagem, refletir, se tem alguém na tua casa, conversar de uma maneira tranquila sobre aquele assunto, né? E às vezes até ser duro também, se você perceber que está entrando numa vibração ruim, negativa, você não tem que deixar, né? Opa, vamos sair desse negócio aqui, vamos voltar para a luz, não vamos entrar no poço, não vamos entrar no fosso, não vamos entrar nessa escuridão, não. Vamos voltar para a luz, vamos mudar o pensamento, vamos levar pensamentos mais positivos, uma conversa mais edificante, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo maior, que é essa nossa melhora, a nossa evolução, o nosso crescimento pessoal. O Evangelho tem tudo isso que a gente pode fazer, né? Então a gente cria esse processo de terapia, de mudança, de transformação. Feito isso, né, a gente já conversou, trouxe isso aí, exatamente meia hora, né? Nosso Evangelho está dando 28 minutos agora, da hora que a gente começou de fato. Sendo assim, tendo a disciplina, nós vamos partir para quê? Já conversamos, já trocamos ideias sobre o que foi lido, nós vamos para o próximo encerramento. O que a gente vai fazer no encerramento? As nossas vibrações. O que é vibração, né? A vibração é o pensar positivo por alguma coisa. Então eu vou pedir quem está participando, né, elevar seu pensamento, um pensamento de amor, de fraternidade, de caridade, de bons sentimentos, de boas emoções, e a gente vai vibrar. Eu vou falar algumas palavras aqui e a gente vai vibrar. Então a gente vai enviar pensamentos positivos, pensamentos de alegria, de harmonia, de refazimento, né, para essas pessoas. Então a gente vai vibrar primeiro pela fraternidade. Então quando eu falo isso, vibremos pela fraternidade. Nós vamos elevar os nossos pensamentos e vamos vibrar pela fraternidade universal. Depois nós vamos vibrar para a paz e equilíbrio da humanidade. Depois vamos vibrar para os nossos governantes e por todos aqueles que têm sob a sua responsabilidade crianças, jovens, adultos e idosos. Vamos vibrar para a implantação e vivência do Evangelho
em todos os lares, pelo próprio lar, pelos participantes. Vamos vibrar mentalizando paz, harmonia e saúde para o corpo e para o espírito. E a gente pode fazer também pedidos. Qual é o pedido que a gente vai fazer, né? Pedidos, podemos pedir pelos parentes, pelos amigos, pelas pessoas. Como é que a gente faz isso? Então a gente eleva o nosso pensamento e antes da prece a gente pede ao nosso Pai Celestial, ao Mestre Jesus, que pedimos por todos aqueles que nesse momento, parentes e amigos, estão passando por um problema difícil, uma situação de saúde, uma situação de solidão, com problema, com dificuldades. E a gente pede que a Deus, através da sua misericórdia, da sua influência maior, do seu amor, ajude essas pessoas que estão necessitadas. Por pessoas que não participam do círculo de amizade, né? Para que as pessoas que trabalham conosco, por pessoas que estão no nosso trabalho, com as pessoas que a gente convive no dia a dia. A gente pede que o amor de Jesus, o amor de Deus, vá até o coração de cada uma, trazendo paz, amor e entendimento. E a gente também pede pela humanidade, nesse momento difícil que estamos vivenciando, que o grande amor de Deus nos traga paz, tranquilidade para superar esse momento. E ao final, antes do encerramento, a gente vai pedir aos amigos espirituais que nesse copo de água que está na mesa, nessa garrafa de água que está na mesa, que eles depositem pequenos remédios, energia que tragam para nós refazimento físico, mental, espiritual, fortalecimento da nossa vontade, da nossa integridade, do nosso amor a Deus. E a gente vai pedir na prece de encerramento, né, que os nossos amigos espirituais, os nossos mentores e todos aqui que estão participando desse evangelho, que eles possam ir a esses lares e nesse lar aqui fazer uma limpeza fluídica, né, tirando todos os meados, as formas de pensamentos negativos, recolhendo todas as vibrações deletérias, que vá até a casa dos nossos irmãos, nossas irmãs, das pessoas que nós desejamos, queremos bem, e que façam uma limpeza espiritual nesses lares, trazendo paz, harmonia e bem-estar. E assim, no encerramento, a gente pede a Deus, através da prece, aos nossos mentores, que abençoe esse lar, essa família, que tragam a todos nós paz, tranquilidade, força e determinação para superar as dificuldades, e que a gente possa, durante o transcorrer dessa semana, estar sempre em sintonia com o amor universal e sejamos a cada momento protegidos, guiados e guardados pelo amor de Cristo. Que assim seja. Assim feito, a gente encerra o Evangelho, né? Tem a água que você fluidificou, a gente fala fluidificado, e essa água você bebe e divide com as pessoas da sua casa, né? E assim a gente encerra o Evangelho. 30 minutinhos onde você vai estar em sintonia com Deus, com a espiritualidade maior, entrando em contato com o seu anjo da guarda, com o seu mentor, o nome que você der para ele, e trazendo assim para a tua casa energias de refazimento e de amor. Ao mesmo tempo, trazendo paz para o seu coração, paz para o seu espírito, para que você consiga superar as adversidades, né? E a gente possa, nesse processo de evangelização, de evangelho, nos tornarmos pessoas melhores. Então, isso que a gente fez aqui hoje, né, que eu faço na minha casa regularmente toda quinta-feira, em virtude das situações que a gente está passando, agora através do Facebook, né, através dessas lives, é justamente também para levar aos amigos que estão aí do lado, que precisam de um apoio, que precisam de uma palavra, que precisam de se sentir acolhido, né? Que durante essa meia hora que a gente esteve aqui reunido, que esse amor universal seja perto de você, independente da sua crença religiosa, independente da forma que você vê o mundo, mas que possa chegar até você esse amor que a gente faz quando está realizando o Evangelho. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma observação, vocês podem fazer, né? Nosso Evangelho já encerrou, mas eu vou ficar mais um pouquinho aqui com vocês. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, alguma observação, alguma orientação, vocês podem fazer nos próximos 10 a 15 minutos para a gente
compartilhar esse momento, né? Eu queria pedir desculpa a muitos de vocês aqui, como eu estou usando o celular, muitas vezes eu não vejo o nome de todo mundo, né? Então ainda estou aprendendo a lidar com essa tecnologia. Fica um notebook aqui, aí fica o celular aqui, então eu tenho que aprender a harmonizar os movimentos aqui. Mas querendo perguntar alguma coisa, questionar alguma coisa, estamos aqui prontos para vocês. Tico Castelo também. Tico, né? Espero que você esteja bem, Tico, né? Talvez amanhã eu dê um pulinho lá no Centro Pop, a Alessandra, né? A Rosalina, minha prima, o Alessandro Nunes, o José Dimas, a Lourdinha também, espero que seja bem, a Neide, a Jaqueline, a minha mãe, a Dona Antônia, a Irani, a Rosilene, a minha irmã, a Patrícia Cunha. Ô Patrícia, né? Nem eu vi você aqui, mas não deu pra ler exatamente o que você tinha escrito, tá? Espero que você esteja bem também. Eu sei que está sendo um momento difícil para você nesses dias aí. A gente pede em oração que você consiga superar essas dificuldades, né? Você está enfrentando a parte física também. A gente está sempre vibrando por você, pelo seu projeto. E daqui a pouco isso tudo passa e a gente vai dar muita risada aí sobre tudo isso que está vivenciando, né? Boa noite, Tico. Então, o nosso objetivo nessa semana, o Zeneide, eu já faço o Evangelho no Lar, mesmo assim agradeço pelos esclarecimentos. O nosso objetivo, na hora que começou a surgir essa questão de fechamento dos locais, né, era trazer para cada um, para as pessoas que fazem parte e para quem estiver interessado, uma informação, né, um momento assim da gente pensar de uma forma diferenciada. Eu espero estar conseguindo levar para vocês isso daí. Na terça-feira a gente vai fazer a aula 3 do curso preparatório. Na quinta-feira a gente vai voltar a fazer o Evangelho. E como eu falei, o seminário sobre suicídio e depressão, eu acredito que eu devo fazer semana que vem, né? Ou na segunda ou na quarta eu devo fazer isso para vocês, né? Então a gente está fazendo isso aí, a gente vai trazer. Aí eu vou passar antecipadamente para vocês, aí para a gente poder fazer isso. Como eu disse, no caso do seminário, eu queria uma sugestão de vocês, né? Eu estou pensando em fazer ele gravado já e colocar no YouTube, mas também tem a possibilidade, se for o caso, da gente fazer algo diferente ao vivo. Então eu vou trazendo a informação e vocês vão perguntando e a gente vai interagindo e tirando as dúvidas, né? Aí conforme vocês colocarem aí as sugestões, a gente pode fazer. Ou até mesmo a gente faça os dois, a gente faça um ao vivo e depois eu grave e deixe à disposição no YouTube, né? Para que vocês possam acessar e tirar alguma dúvida com relação a essas dificuldades todas. Alessandro, alguma pergunta? Jaqueline? Bom, assim sendo, né, eu vou encerrando aqui a nossa live, agradecendo novamente a presença de vocês, a participação de cada um de vocês nesse nosso Evangelho, e que a gente possa, semana que vem, novamente estar juntos, reunidos nesse Evangelho, e que a gente possa levar para vocês esclarecimento, informação e momentos de paz na vida de cada um, que a gente consiga superar esse momento difícil que todos nós estamos vivendo, né? Que seja uma forma, uma parte gravada é legal, a outra ao vivo é bacana. Então a gente pode fazer isso, Alessandro. A gente pode fazer uma ao vivo e a gravada para deixar à disposição de todo mundo. Dimas, ao vivo é muito bom e depois pode deixar gravado para rever. Sim, a gente pode. Mas no YouTube eu quero ver se eu consigo fazer com alguns slides, né? Eu vou ver se eu consigo fazer isso. Mas a gente vai fazer sim. Então semana que vem a gente vai conversar sobre isso daí. Outra coisa também, a gente fica a sugestão, caso vocês estiverem interessados de algum tema, alguma coisa,
que a gente possa fazer, né? Eu tenho vários vídeos aí que eu preciso fazer também para na minha parte do trabalho e que depois eu vou deixar disponível para vocês também, né? De alguns assuntos que são interessantes que eu vou fazer. Eu vou fazer um sobre saque, que é atendimento ao cliente, que era para ser feito com os funcionários da prefeitura e a gente teve que suspender por causa da questão do vírus, mas que eu vou gravar. Esse eu vou gravar e vou deixar para vocês, né, qual o tema da sua aula, da nossa aula. Eu não estou aqui hoje com o roteiro, mas eu passo para você, Dimas, tá? Da próxima aula nossa, eu te passo pelo WhatsApp da aula do preparatório, né? Hoje a gente fez o Evangelho, né? E a gente vai fazer depois isso daí. Então eu vou fazer vários vídeos aí de alguns do que eu deveria estar fazendo presencialmente nos CRAS e em outros locais. Eu vou deixar pronto e vou passar nas páginas do Facebook para esses grupos e também deixar disponível para vocês também para consulta, tá bom? Se tiver mais alguma pergunta, não tiver, a gente vai encerrar as atividades de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham uma ótima noite, que a gente tenha forças para superar as adversidades e que no decorrer da semana a gente sinta cada vez mais a presença do Cristo em nossas vidas. Boa noite a todos e até a próxima.